Foi uma vitória maiúscula do Vasco, salvando o futebol carioca na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O único time do Rio a vencer. E vou falar uma coisa, hein? Eu vi muitos aspectos positivos, uma evolução enorme, gigante no time do Vasco. Há que se reconhecer o trabalho do Fábio Carille. Uma tarde e noite espetacular, premiada com a vitória para cima do Santos por 2-1. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Deixe o seu like aí. Torcedor, críticas foram feitas ao Fábio Carille. Ok. Mas nesse momento tem que se reconhecer a evolução que o time do Vasco teve. A partida contra o Santos deixou isso muito claro. Foi um jogo em que o Vasco venceu por 2-1 e a partida poderia ter terminado empatada, 1-1, 2-2, 3-3, até com a vitória do Santos por 2-1, porque houve de fato um equilíbrio no jogo. O Santos perdeu gols, o Vasco também. Mas há que se reconhecer a evolução desse time do Vasco, do Campeonato Carioca, para o jogo diante do Santos. O time teve erros claros, ok, mas eu não quero falar dos erros agora. Quero falar da evolução. Primeiro, equilíbrio psicológico. O Vasco sempre foi um time que, quando tomava o gol, havia um desequilíbrio. Hoje, o Vasco virou o marcador. Teve calma, tranquilidade para virar ambos os gols na segunda etapa. Ou seja, houve um trabalho no vestiário do Fábio Carille com o grupo sem que ele fizesse qualquer substituição no intervalo. O mesmo time que perdeu o primeiro tempo foi capaz de reagir na segunda etapa, considerando que o segundo gol o Vasco já tinha feito algumas alterações. O Vasco, quando faz o 2-1, ele não recua. O Vasco vira o jogo e não fica recuado, entrincheirado, não, continuou jogando com a postura ofensiva. E há que se reconhecer também, o Fábio Carille, que era um técnico, ou sempre foi um técnico, tido como retranqueiro, não sabe jogar para frente. O Vasco, em nenhum momento hoje, se mostrou um time acuado. Em nenhum momento o Vasco se mostrou um time defensivo. A partir da escalação, na escalação do time do Vasco, você já percebeu ali que ia ser um time de posse de bola. E foi. Chumbo trocado com o Santos. Chumbo trocado. O Santos também teve a posse de bola dele, mas o Vasco evoluiu para isso. O Vasco evoluiu para um time com posse de bola. Tanto é que o primeiro gol do Santos sai de uma falha grosseira do Paulinho, exatamente por querer ter a posse de bola. Ao invés de arriscar um lançamento longo, né, uma enfiada em diagonal, não, retém a bola e tenta dar de lado e o Vasco acaba tomando o gol. E o Paulinho erra duas vezes no gol do Santos. Primeiro, passe errado. E o segundo, ao gesticular. Ele erra o passe e fica preocupado em abrir os braços para reclamar não sei de quem. E aí a bola nas costas, o Léo saiu do gol, não fechou o ângulo, enfim, culpa do Paulinho porque ele ficou gesticulando, ao invés de tentar se recuperar na jogada. O Vasco vira o marcador, o Vasco vence o Santos 2-1, uma vitória muito importante porque o Vasco teve aquela evolução. Garré, jogou nada, hein? Garré não jogou nada e começou de titular. Interessante, não jogou nada e não foi substituído pelo Rayhan. E o Garré entra no lugar do Rayhan. O Rayhan era o titular. O Garré ganha a posição, começa jogando, é substituído e não entra o Rayhan. Então o Carille começa a conhecer melhor esse elenco, começa a conhecer melhor os jogadores e faz o Vasco ter uma postura completamente diferente daquele time do Campeonato Carioca. Visivelmente. Então foi uma tarde e noite maravilhosa em São Januário, onde houve a volta da Força Jovem, né, que é um patrimônio do clube, a maior torcida organizada do Vasco, é um patrimônio do Vasco, então teve a volta da Força Jovem. A nova iluminação dando um espetáculo maravilhoso.
Lindo São Januário antes da bola rolar, com as luzes, né? Trabalhando junto com a galera. Em alguns momentos eu ainda pensei, São Januário não merece uma obra, né? Deixa São Januário do jeito que tá bom. Mas não, merece uma obra, mas permanecendo essa alma que São Januário tem. Isso não pode ser tirado nunca, e não será, porque o novo estádio terá pelo menos 70% dos torcedores em pé, porque essa alma que São Januário tem não pode ser perdida jamais. Parabéns ao time do Vasco, vitória contundente, 2-1 sobre um bom time do Santos. O Vasco agora viaja para Arequipa, estaremos lá acompanhando o jogo, né? O Lineker Beyond trazendo todo o material do Peru para a estreia do Vasco na Sul-Americana e encara o Corinthians na próxima semana. Fiquei muito satisfeito com o que eu vi em termos de evolução no Vasco. Ainda temos falhas? Sim, temos. Cobertura dos laterais. Tá mal, né? O Vasco não tá bem ali nas coberturas dos laterais, né? Interessante que mesmo apoiando pouco, tomando bolas nas costas. Isso é interessante. Principalmente o Piton no primeiro tempo, né? O Santos atacou demais as costas do Piton, com o Piton defendendo. Não era que o Piton chegava atrasado na jogada. O Piton mal posicionado, recebendo bolas nas costas. Isso aí o Vasco precisa melhorar, né? A cobertura dos dois laterais. Mas a gente precisa entender, é um time ofensivo. O Vasco é um time que joga para frente. O Vasco tem mais cara de Vasco. Não é aquele time retraído. E quando você joga para frente, é natural que você seja também atacado. O Vasco jogou contra o Santos. Não dá pra gente imaginar que você vai fazer uma partida de campeonato brasileiro com um time ofensivo, que o Vasco hoje é um time ofensivo, um time de posse de bola e que não será atacado em nenhum momento. O Vasco vai sofrer e tem que saber sofrer. O Vasco hoje soube sofrer. O Vasco hoje fez uma boa partida diante do Santos. Volto a falar, foi um jogo bem equilibrado. O jogo poderia ter terminado empatado, porque o Santos teve chances de gols também, mas os deuses do futebol deram a vitória ao Vasco para poder finalizar uma tarde e noite linda lá no estádio de São Januário. Mas eu vi muita evolução no time do Vasco em relação ao que eu vi no Campeonato Carioca. Parabéns à torcida do Vasco, parabéns ao Fábio Carille, parabéns aos jogadores. E volto no asterisco. Garré ainda não mostrou. Garré fez uma partida muito ruim. O pior jogador do Vasco em campo, Garré, não apareceu. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.